Nós vamos usar equações diferenciais para resolver um problema clássico de mecânica, que é o da velocidade de escape. O problema é o seguinte: um corpo é lançado da superfície de um planeta que tem raio R, massa m grande, e a pergunta é a seguinte: qual é a velocidade V0 mínima que deve ser dada a este corpo para que ele suba e não retorne mais? Façamos algumas suposições. Por exemplo, a de que não existe atmosfera no nosso planeta. Caso existisse, durante parte da trajetória, nós deveríamos levar em conta uma força dissipativa de um meio que deveria ser função da velocidade e da aerodinâmica do nosso corpo. Então, nessa primeira análise, nós vamos ignorar isso e imaginar, por exemplo, que o corpo seja lançado de um astro sem atmosfera, tal como a Lua, certo? E vamos supor que a única força que atua sobre este corpo é a força da gravidade, dada pela lei de Newton da gravitação universal. Bom, nós vamos supor então que a altura do corpo num dado instante é determinada por uma quantidade x, a velocidade do corpo em qualquer instante, a velocidade dada, eu não vou usar vetores porque eu tenho um problema unidimensional só, basta trabalhar com escalares, mas a velocidade como função do tempo é dada como a derivada da posição com relação ao tempo. A segunda lei de Newton nos diz que a massa vezes a aceleração, que é a segunda derivada da posição com relação ao tempo, é igual às forças que atuam sobre o corpo, que por hipótese é somente Fg. Esta é a lei geral, às vezes chamada de meta-lei. Nós devemos incluir a lei particular dando uma expressão para a força gravitacional, que é aquela dada por Newton, Ou seja, eu tenho aqui então massa vezes aceleração é igual a constante de gravitação universal vezes a massa do planeta vezes a massa do corpo dividido pela distância do corpo até o centro do planeta, ou seja, x mais r, essa distância tem que estar ao quadrado. Como a força atua na direção negativa, eu vou incluir um sinal menos aqui. Certo? Então, esse ingrediente aqui vem da lei da gravitação universal de Newton aplicada a corpos com simetria esférica. Certo? Isso aqui poderia mudar para uma diferente configuração de massa, mas o planeta, supostamente, isso é outra hipótese tácita, que nós fazemos para planetas, eles têm aproximadamente uma forma esférica. Desvios da esfericidade não vão entrar aqui neste problema, embora possam ser relevantes para cálculo de pequenos efeitos. Esta equação diferencial que rege a dinâmica do movimento agora nos dá x, a derivada segunda de x em termos de t
igual a uma função não linear de x. De modo que esta função, que esta equação diferencial aqui não é linear. Vamos reformular este problema de uma maneira um pouco mais interessante em termos da velocidade em função da posição. Porque a nossa ideia é encontrar a velocidade inicial v0 mínima, tal que a velocidade numa altura infinita seja zero. Ou seja, se a altura é infinita, significa que ele não retorna mais. Bom, para isso nós vamos reescrever esta derivada segunda da seguinte forma: d2x dt2 é dv dt, certamente. Mas nós queremos expressar v em termos de x, então vamos escrever esta derivada da seguinte forma, usando a regra da cadeia. Isso aqui é dv dx vezes dx dt, que é dv dx vezes v. Então a nossa equação agora pode ser reescrita da seguinte forma. Notemos antes que a massa inercial se cancela com a massa gravitacional do corpo, né? Ou seja, a massa do corpo não entra em jogo neste problema. Isso é devido ao chamado princípio, essa coincidência chamada princípio de equivalência. Nós não vamos discutir aqui. Vamos somente usar a lei de Newton da gravitação como é dada. Bom, vamos escrever então a nossa equação do movimento em termos da velocidade derivada com relação a x. Então isso aqui fica dv dx vezes v igual a menos g vezes m grande dividido por x mais r grande ao quadrado. Bom, essa quantidade g vezes m, ela pode ser transformada para uma forma mais familiar. Notemos o seguinte: quando x é igual a zero, que é a superfície do planeta, né? Como é que fica a força gravitacional? Em x igual a zero, já que ela é dada em termos de x, né? Ela pode ser escrita como, usando esta expressão que nós temos aqui, ser escrita como g vezes m, ou vamos colocar o sinal menos aqui, né, por consistência, menos gm sobre r ao quadrado, né, porque x é zero. Mas nós sabemos também que ela pode ser dada por m vezes g. Aqui eu esqueci o outro m pequeno. A massa do corpo vezes a aceleração da gravidade local. Tá? Vamos então lembrar isso aqui, que é aceleração da gravidade. Na Terra, isso aqui vale 9,8 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Bom, nós observamos então o quê? Que g vezes m pode ser escrito como r ao quadrado vezes g. Estas quantidades, primeiro o r já aparece na nossa equação, né? Então, em vez de termos três constantes diferentes, nós passaremos a ter duas. E, em segundo lugar, de um ponto de vista operacional,
é muito mais fácil medir o raio da Terra e a aceleração da gravidade do que medir a constante de gravitação universal e a massa total da Terra. Certo? O raio da Terra tem sido medido desde a antiguidade, né? Desde o tempo de Erastóstenes em Alexandria. A aceleração da gravidade pode ser medida, por exemplo, observando-se o período de um pêndulo. Certo? Então a nossa equação fica dada em termos de constantes que são operacionalmente determináveis de maneira simples. Então vamos reescrever a equação da dinâmica. Então agora em lugar de g vezes m eu tenho r ao quadrado vezes g dividido por x mais r ao quadrado. Esta é uma equação diferencial agora de primeira ordem, que continua sendo não linear, mas é separável, né? Ou seja, podemos reescrevê-la assim. V dv é igual a menos gr ao quadrado. Já vamos colocar aqui o símbolo de integração. E aqui integral de dx sobre x mais r ao quadrado. Ou seja, isso aqui vai nos dar v ao quadrado sobre 2. A integral de 1 sobre x mais r2 é menos 1 sobre x mais r, então cancela o sinal negativo. E eu tenho então g sobre r2 dividido por x mais r, mais uma constante arbitrária. Esta constante arbitrária pode ser determinada a partir de uma condição inicial, como aquela que diz que a velocidade quando x valia zero, né? A velocidade em x igual a zero é v0, que é a velocidade que nós queremos encontrar. Então vamos lá. Vamos substituir x igual a zero e v0 na nossa equação. Então nós temos v0 ao quadrado sobre 2 é igual a g vezes r2. X vale zero, então sobre r. Aqui eu só esqueci de colocar. Não está certo. O sinal aqui está ok, mais uma constante. Bom, então a nossa constante de integração é v0 ao quadrado sobre 2 menos gr2, já vou simplificar, menos gr, né? Então vamos escrever novamente a nossa expressão para v. V ao quadrado sobre 2 é igual a, agora, a constante. Vamos começar com constante. Então v0 ao quadrado sobre 2 mais ou menos gr mais gr quadrado dividido por x mais r.
Esta expressão nós podemos simplificar um pouco, né? Ou seja, v² sobre 2 igual a v0² sobre 2. Vamos escrever todo mundo sob o mesmo denominador. Então eu tenho aqui x mais r, e aqui eu tenho então menos gr vezes x, mais, perdão, ainda menos, né? Menos gr², certo? Estou multiplicando este termo aqui pelo denominador. E mais gr², de modo que eu tenho aqui um cancelamento. Então isso aqui fica v0² sobre 2 menos grx dividido por x mais r. A expressão para v em termos de x, então, é dada por raiz quadrada, vamos colocar os dois sinais, mais ou menos, raiz quadrada de v0² menos 2g vezes r vezes x, dividido por x mais r. O sinal positivo está associado à subida do corpo. O negativo à descida. Como só nos interessa a subida, eu vou ignorar o sinal negativo. Certo? Ou seja, estamos interessados então somente na subida. Bom, o que nós queremos nesse problema? É calcular V0, um V0 tal que V lá no infinito seja zero. Formalmente, o que nós queremos? Nós queremos que limite de, quando x tende a zero, de v de x é igual a zero. Ou seja, isso aqui é limite de x tendendo a infinito de raiz quadrada de v0² menos 2g rx dividido por x mais r. Então, esse V0 que satisfaz esta relação é denominado velocidade de escape. Porque quando isso acontecer, lá no infinito, a velocidade é zero, né? Isso significa que esta é a velocidade mínima para que o corpo não retorne mais à superfície. Bom, eu vou reescrever este limite como limite de raiz quadrada é a raiz quadrada dos limites, certo? Então vamos repetir isso aqui é a raiz quadrada do limite de x tendendo a infinito de v0² menos 2g rx dividido por x mais r. Bom, isto significa que, usando também propriedade de limites, que o argumento deste radical deve ser zero também. Ou seja, v0² deve ser igual ao limite de x tendendo a infinito de 2gr
vezes x dividido por x mais r. Bom, como é que nós calculamos este limite? É bastante fácil, né? Quando x torna-se muito grande, r é desprezível relativamente a x, de modo que ele domina o denominador e cancela com o numerador aqui em cima, de modo que nós ficamos com v0 é igual a raiz quadrada de 2g vezes r. Então essa aqui, vamos já escrever isso aqui como velocidade de escape. Esta aqui é a expressão da chamada velocidade de escape. Bom, a partir daqui nós podemos fazer algumas complicações mais, como supor que o corpo é lançado de uma determinada altura acima do solo. Depois nós podemos incluir também a atmosfera, né? Mas a ideia geral na abordagem de problemas físicos é sempre partir do simples para o complicado. Nós começamos a resolver problemas idealizados e vamos introduzindo realidade a este problema, adicionando um a um características adicionais, né? Parâmetros adicionais do sistema.